Emocionante. Corri para o hospital e ouvi a enfermeira revelando um segredo sobre meu filho. A cidade de São Paulo, com sua correria habitual, mais uma vez me cercava. Eu, Lucas, um publicitário de 35 anos, lutava diariamente para equilibrar trabalho e família. Mergulhado em e-mails e campanhas publicitárias, acordei naquela manhã ensolarada sem perceber que o meu mundo estava prestes a desmoronar. O telefone tocou e a voz aflita da diretora da creche cortou meu coração. Lucas, o Davi sofreu um acidente no parque. A sensação foi como um balde de água fria em pleno verão. Meu filho, minha alegria de 5 anos, estava machucado. O pânico tomou conta e, junto com Clara, minha esposa, saímos em disparada para o hospital. No caminho, o tempo parecia uma eternidade. As ruas conhecidas agora se transformaram em um labirinto de incertezas. Meus olhos fixavam o céu azul, mas minha mente estava repleta de imagens do meu garotinho. Suas risadas ecoando enquanto brincava, seu rosto iluminado ao me ver voltar para casa, o orgulho que senti ao levá-lo para a sua primeira aula de futebol. Meu coração acelerava a cada segundo e a culpa me consumia. Será que eu poderia ter evitado isso? A pressão de ser o pai perfeito pesava como uma âncora. Chegando ao hospital, a correria do ambiente de emergência era ensurdecedora. Profissionais de branco se moviam como um frenesi e toda a cena parecia um filme de horror. Esperei angustiado, com o estômago em contorções, até que, finalmente, a enfermeira Ana, com seu olhar reconfortante, se aproximou. Ela já havia sido um apoio em momentos difíceis e, ao vê-la, uma pequena chama de esperança acendeu em mim. O Davi está recebendo atendimento, mas precisamos esclarecer o que aconteceu, disse ela tentando me tranquilizar. Mas ao ouvir suas palavras, notei a preocupação em seus olhos. Ele se feriu ao tentar salvar outro menino que quase caiu de uma altura considerável. O impacto daquela revelação me abalou. O que eu ouvi não coube no meu peito. Meu filho, tão pequeno, havia demonstrado uma coragem que eu nunca poderia imaginar. Como ele tinha esse espírito altruísta? Uma onda de orgulho invadiu meu ser, misturada à insegurança. Eu sempre quis ensinar a Davi a ser bom, mas será que eu estava à altura de guiá-lo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas enquanto as dúvidas e as incertezas tornam-se ainda mais profundas, Ana menciona que esses valores de bravura e lealdade sempre fizeram parte da nossa família, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos. Nesse momento, percebi que a verdadeira paternidade não se mede pela perfeição, mas pela presença e pelo amor. Davi me mostrou que as lições que eu pensei que estava lhe ensinando já estavam enraizadas dentro dele. Neste instante, uma nova pergunta se formou em meio à minha confusão. Até onde estou disposto a ir para proteger essa bravura? Quais desafios ainda estão por vir e como eles determinarão o futuro de nossa família? O coração apertava, mas a jornada estava apenas começando. O hospital parecia um labirinto de incertezas. Eu e Clara estávamos frente à sala de emergência, onde Davi recebia cuidados. O murmúrio dos médicos e enfermeiros misturava-se ao barulho dos aparelhos, criando uma sinfonia angustiante. Cada som era como um golpe, cada minuto uma eternidade. A ansiedade pesava nos meus ombros e eu sentia que estava perdendo o controle. Lucas, você precisa relaxar, Clara whispered com tremor na voz. Olhei para ela, seus olhos estavam cheios de preocupação. O que poderíamos fazer? Nossos corpos estavam ali, mas nossas mentes estavam a quilômetros de distância, tentando entender o que estava acontecendo. Ana surgiu novamente, desta vez acompanhada de um médico. A expressão no rosto dela não era mais aquela de reconforto. Meus batimentos aceleraram. O Davi teve algumas fraturas, mas nada que precisasse de cirurgia. Ele está estável e em observação, disse o médico, com uma calma que eu tentei absorver. Respirei fundo, aliviado, mas não tudo estava resolvido.
O que havia por trás daquele ato heróico? O que ele falou? Como ele está se sentindo? Perguntei, sentindo os nós na garganta. Estava sedento por respostas e, ao mesmo tempo, com medo da verdade. Ainda não conseguimos falar com ele, Ana respondeu. Os médicos estão monitorando-o. Ele pode estar um pouco confuso quando acordar, mas a recuperação deve ser rápida. Ele é forte. As palavras dela me confortaram um pouco, mas eu sabia que não seria tão simples. Esperamos ansiosamente na sala de espera, eu e Clara sem saber o que falar. O cheiro de hospital, o zumbido das máquinas, tudo isso podia desgastar os nervos de qualquer um. Ela segurou minha mão e eu percebi que em meio à tempestade de sentimentos havia um raio de esperança. Ele é tão corajoso, não é? Clara começou, quebrando o silêncio. Eu não consigo imaginar de onde ele tirou essa força. Seu olhar se perdia em pensamentos. Acho que, talvez, a gente tenha mais a aprender com ele do que imagina. As palavras de Clara foram como um balde de água fria em minha mente confusa. O quão verdadeiro era isso? Davi havia se exposto ao perigo por amor, por compaixão e com toda a inocência de uma criança. Isso não era só coragem, era um lembrete poderoso de que, na simplicidade, existe uma força que nós, adultos, muitas vezes esquecemos. A porta se abriu rapidamente e de lá saiu uma enfermeira. O Davi está acordando. A tensão se intensificou. Nosso pequeno guerreiro estava de volta à luz, e eu estava pronto para ouvir não apenas suas palavras, mas entender seu pequeno, mas vasto mundo. "Vamos!" gritei, puxando Clara para a sala. O quarto era iluminado por uma luz suave. Davi estava deitado, com um sorriso frágil nos lábios. Seu braço estava engessado, mas o brilho nos seus olhos nunca esteve tão intenso. Sua presença vibrava. "Oi, papai!" ele disse, fraquinho. "Eu ajudei um amigo." A voz dele era como um eco de bravura. Estava tão orgulhoso dele, mas o medo se misturava à emoção. O que mais ele não estava nos dizendo? "Você é incrível, Davi. Estou tão orgulhoso de você", eu disse, minha voz embargada. Ele sorriu e ali entendi que a jornada estava longe de acabar. Mas enquanto as lágrimas escorriam, sentindo a mistura de amor e admiração, a mente se encheu de perguntas. O fato de ele agir daquela forma o tornaria um alvo? Eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio, mas um pensamento cortante passou pela minha mente. Estarei preparado para proteger essa bravura do mundo ou estarei apenas empurrando-o para mais perigos? As ondas da emoção ainda não haviam se acalmado e a jornada estava apenas começando. O futuro nos aguardava e as respostas para as minhas perguntas estavam mais perto do que eu imaginava. A luz suave da sala de hospital preenchia meu coração com uma mistura de alívio e preocupação. Davi estava acordado, com aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente, mas a inquietação em meu peito não desaparecia. O que ele realmente tinha enfrentado? O que o levara a se arriscar daquela maneira? Clara se inclinou mais perto de Davi. Seus olhos brilhavam com carinho. "Você se lembra do que aconteceu, meu amor?" Ela falava com uma doçura que só uma mãe poderia ter. Davi balançou a cabeça lentamente. Uma expressão de confusão pairava em seu rosto. Eu só queria ajudar. O Miguel estava triste", ele murmurou. A menção a Miguel, seu amigo da escola, causou um aperto em meu coração. A inocência das crianças é algo admirável, mas também perigoso. O que poderia ter acontecido se ele não tivesse conseguido ajudar? Finalmente, a enfermeira entrou novamente, com um sorriso caloroso. "Como vocês estão?" ela perguntou, olhando para Davi. "Está se sentindo melhor?" "Sim", ele respondeu, "mas estou com fome." Ouvindo isso, Clara e eu trocamos um olhar cúmplice, um pequeno momento de risada em meio à tensão. O apetite de Davi era um sinal de que ele estava se recuperando bem. A enfermeira tomou nota e se virou para mim. "Lucas, se você tiver um tempinho, eu gostaria de conversar com você. É importante." As palavras dela causaram um calafrio. Havia algo que ela queria me dizer e a curiosidade começou a me consumir. "Claro, o que aconteceu?" perguntei, um nó se formando na garganta. O ritmo acelerado do meu coração ecoava nas paredes do hospital. Ela cuidadosamente me conduziu para fora do quarto e nos afastou do lugar onde Clara e Davi estavam. "Olha, eu não posso te dizer muito, mas preciso que você preste atenção. Davi mostrou uma bravura extraordinária, mas o que ele fez pode atrair a atenção indesejada." "O que seria isso?"
Minha mente começou a girar em um turbilhão de possibilidades. O que você quer dizer com atenção indesejada? A enfermeira olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Houve uma situação envolvendo uma gangue na área. Davi se colocou em risco tentando ajudar Miguel, porque ele estava sendo perseguido por eles. O mundo pareceu escurecer por um instante. Uma onda de adrenalina e angústia me atingiu. A bravura do meu filho o colocara em um caminho perigoso. E agora? Perguntei, a voz tremendo. Ele está seguro? Por enquanto, sim. Mas você precisa estar ciente de que Davi pode ter se tornado um alvo. Ter uma conversa com ele pode ser chave para entender o que aconteceu e tomar as providências necessárias. Seu olhar era sério e eu podia sentir o peso de suas palavras. Voltei para o quarto, meu coração pesado e inquieto. Davi estava ali, inocente e esperançoso, e eu quase podia ler suas emoções em seu sorriso. Como eu poderia contar a ele sobre qualquer perigo? Como protegê-lo sem sufocá-lo? Oi, papai, você demorou, Davi disse, e eu puxei uma cadeira ao lado dele, tentando disfarçar a turbulência que tomava conta de mim. Desculpe, campeão, só resolvendo algumas coisas, respondi, forçando um sorriso. Mas a verdade é que o medo agora habitava em meu peito e não sabia como lhe dizer que o mundo, aquele mundo aparentemente seguro e acolhedor, podia ser perigoso. Fica tranquilo, que eu ajudo os amigos, Davi falou com a certeza de um herói. Isso mexeu comigo. Ele não tinha ideia da complexidade que envolvia seus gestos simples. Confrontei aquela certeza em que ele acreditava, mas dentro de mim havia uma luta muito maior. Como eu lhe explicaria a realidade sem quebrar seu espírito? E se a verdadeira batalha estivesse apenas começando? O que mais eu não sabia sobre a bravura de Davi e como protegê-lo nesse mundo? Enquanto ele falava com Clara sobre seus planos para depois da alta, a mente me bombardeava com perguntas. Eu precisava de respostas e talvez a conversa que estava prestes a ter com Ana fosse um passo crucial para desvendar esses mistérios. Mas a pergunta que me consumia era: eu conseguiria proteger meu filho da mesma bravura que admirei, sem sufocar seu coração corajoso? O som do monitor cardíaco preenchia o silêncio, um lembrete constante de que cada batida significa vida. Meus olhos se fixaram em Davi, que estava agora brincando com o brinquedo de pelúcia que trazera, imerso em sua própria bolha de inocência. Um balde de emoções rivais enchia meu peito, ternura por sua alegria, mas também uma sombra de apreensão que não me deixava em paz. Papai, você viu o que a enfermeira trouxe? Ele exclamou, os olhos brilhando quando ele segurou a pelúcia como um troféu. Era maravilhoso vê-lo assim. Mas o que aconteceria se aquela tranquilidade fosse interrompida por uma notícia ruim? Eu não podia ignorar o que a enfermeira dissera. Sim, muito legal, filho, eu respondi, tentando manter a leveza na minha voz. Mas uma parte de mim clamava para saber mais sobre a situação de Miguel e os perigos que a gangue representava. E o mais assustador, o quanto disso ainda estava escondido de Davi. As horas se arrastavam, mas os intervalos eram preenchidos por pequenas conversas e risadas tentadoras. Clara estava ao meu lado, mas eu percebia que ela também estava distraída. Com certeza ela estava pensando o mesmo que eu. A preocupação a tornava mais pálida e senti que precisava falar sobre o que eu tinha descoberto. Amor, podemos conversar um minuto? Perguntei, buscando sua atenção enquanto Davi estava distraído. Ela assentiu. Toda a leveza da sala parecia desvanecer. Nos afastamos um pouco em busca de um espaço mais reservado. Eu conversei com a enfermeira. Davi, ele está em risco, disse, as palavras saindo pesadas como pedras. Clara abriu a boca em um não silencioso. O que você quer dizer com isso? Ela estava em alerta, a expressão dela tão firme que cortava como faca. Ele se colocou entre uma gangue e o Miguel. Ele fez isso para ajudar, mas agora ele pode ser um alvo. E eu não sei como conversar com ele sobre isso sem aterrorizá-lo, confessei, a angústia tomando conta do meu rosto. O olhar de Clara era um misto de terror e incredulidade. Ele é só uma criança, Lucas. Como podemos deixar isso acontecer? Ela murmurou, a voz trêmula. Precisamos protegê-lo. Como vamos explicar isso? Eu não sei, respondi, a voz embargada. Atirei uma olhada para Davi, que ainda estava brincando. Ele parecia tão feliz, tão despreocupado.
É assim que deveria ser uma criança, não é? Marquei um tempo para nossa conversa. Teríamos que encontrar uma forma de lidar com essa situação, mas a ideia de trazer tal peso para a atenção de nosso filho me deixava apavorado. Talvez a gente deva falar com ele sobre segurança, coisa simples, sem entrar em detalhes, sugeri, mas a incerteza ainda martelava em mim. Quando voltamos, Davi nos olhou e sorriu, como se nada estivesse acontecendo. Fui até ele, me agachei e disse: Davi, você sabe que sempre pode contar comigo, certo? Claro, você é meu papai e meu herói. Ele riu e aquilo quebrou a barreira das minhas preocupações por um momento. Mas a leveza não durou muito. Ao olhar para seu sorriso, percebi que essa conversa era apenas o começo. O que eu não descobria sobre os verdadeiros riscos que ele enfrentava. E a gangue, onde ela se enfureceria a seguir? Quando a médica entrou na sala para uma nova avaliação, não pôde hesitar. A inquietação em meu coração aumentou e um novo tipo de angústia começou a se formar. E se a próxima vez que Davi tentasse ajudar alguém, não houvesse como voltar? Em meio ao clima de esperança, uma nova sombra se formava, e eu sabia que a luta estava apenas começando. A sala de espera tinha um cheiro característico de desinfetante, e a luz fluorescente parecia intensificar a tensão no ar. Enquanto eu tentava manter a calma, Davi continuava brincando, obliviso à gravidade da situação. Clara ainda estava pálida, mas me lançou um olhar que dizia: o que vamos fazer agora? A sensação de impotência era avassaladora. A médica que entrara antes agora saía e sua expressão era grave. Meu coração disparou. Eu sabia que perguntas difíceis estavam por vir. Quando ela se aproximou, os olhos de Clara se encheram de expectativa e medo. Precisamos conversar, Lucas. É importante, disse ela, com a voz suave, mas firme. Um arrepio passou pela minha espinha. A vontade de fugir daquela sala aumentava a cada instante, mas eu sabia que não podia. Sobre o Miguel? Perguntei, minha voz quase falhando. A médica confirmou com um aceno. Ele está estável, mas ainda em observação. Precisamos ser cautelosos. Enquanto ouvia as explicações, algo despertou em minha mente. A gangue. O que estava acontecendo atrás das cortinas da emergência? Se Miguel estivesse em perigo e se Davi tivesse testemunhado algo que não deveria? Essas questões me atormentavam como uma sombra crescente. Quando a médica finalmente terminou, Clara e eu nos entreolhamos. Havia uma determinação silenciosa em seu olhar, mas a dúvida ainda pairava entre nós. Precisamos descobrir mais sobre o que está acontecendo. Não podemos deixar isso assim, Clara disse, sua voz trêmula, mas cheia de força. Mas como, Clara? E Davi? O que dizer a ele? Perguntei, angustiado. O peso do mundo parecia estar em meus ombros. Talvez devêssemos falar com a polícia. Eles podem nos ajudar, entender a situação. Não podemos proteger nosso filho sozinhos, Lucas, respondeu ela, e seu olhar era de alguém que já tinha tomado uma decisão. Pensei em Davi, com sua inocência intacta, suas risadas que cortavam o ar pesado. Mas e se a gangue souber que estamos envolvidos, o que eles fariam com Davi? Precisamos garantir que ele esteja seguro, eu disse, a preocupação me corroendo por dentro. Clara segurou minha mão. A conexão entre nós era um ponto de apoio em meio à tempestade. Vamos abordar tudo com cuidado e, se precisarmos, vamos contar a verdade para ele, mas de um jeito que ele consiga entender, sugeriu. A ideia de revelar ao meu filho o que estava em jogo continha um peso que eu não queria carregar. Como explicar a ele que o mundo poderia ser tão cruel? Por um momento, senti uma pontada de desespero. Mas ao olhar para a pelúcia em suas mãos, voltei a me lembrar de sua luz, da esperança que ainda brilhava forte. Decidimos que falaríamos com a polícia o mais rápido possível, e a urgência crescia dentro de mim. O instinto de proteger Davi se intensificou, e eu sabia que a jornada apenas começava. Com o coração na mão, pedi a Clara que ligasse. Vai ser agora, não podemos esperar. Davi olhou para nós com a inocência estampada em seu rosto. O que vocês estão fazendo? Posso brincar mais? Sua pergunta cortou meu coração em pedaços. O que eu poderia dizer? As palavras parecem falhar. A única resposta que sairia seria um sorriso nervoso.
Quando a ligação foi feita e o policial estava a caminho, uma batida estrondosa ecoou pela sala. A segurança do hospital tinha olhado diretamente para nós. O que eles queriam? Estaria tudo bem ou a sombra que pairava nos perseguia de perto? O clima, já carregado de ansiedades, se tornou em um frenesi silencioso. Eu pressenti que, qualquer que fosse a resposta, a verdade que estávamos prestes a descobrir mudaria tudo. Quem eram aqueles que adentraram a sala e o que eles sabiam sobre nós? O barulho da batida ainda ecoava pela sala e toda a atmosfera, que já estava pesada, parecia se tornar insuportável. A entrada da segurança tinha um efeito reverberante, como um sino que anunciava uma tempestade. Eu queria que Davi, com seu olhar inocente, não estivesse tão perto dessa realidade que começava a desmoronar na minha frente. Os homens da segurança se aproximaram. Um deles, alto e com uma expressão impassível, perguntou se estávamos bem. Olhei para Clara, que segurou meu braço com força. O nervosismo nos olhos dela espelhava o que eu sentia, e a verdade era que eu não estava certo sobre o que responder. O que dizer quando a vida do nosso filho estava em jogo? Estamos esperando por notícias, murmurei, tentando parecer calmo. Notícias sobre quem? Perguntou o segurança, com a voz firme, mas sem hostilidade. Sobre Miguel, Clara respondeu, sua voz trêmula entregando a preocupação que tentávamos esconder. Aquele homem fez um aceno para outro que estava a poucos passos, e logo se afastaram, cochichando entre si. Fiquem aqui, vamos dar uma olhada, disse um deles antes de sumir pelo corredor. Meu coração batia a 1000 por hora. Um impulso de preocupação crescia em mim. O que eles estavam planejando? A sensação de vigilância tornava-se mais intensa a cada minuto que passava. E se eles estivessem ali por algo mais? Uma fração de segundo me fez pensar que a gangue poderia ter suas garras mais próximas do que imaginávamos. Respirei fundo e tentei me concentrar no que realmente importava, a segurança de Davi. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui, murmurei para Clara. Se eles souberem que estamos envolvidos com Miguel... Ela balançou a cabeça, tentando captar meu olhar. Lucas, não podemos fugir, não até termos certeza do que está acontecendo. Podemos ter uma chance de ajudar Miguel, não podemos nos deixar levar pelo medo. A coragem em sua voz me fez lembrar das dificuldades que já havíamos enfrentado. Mas desta vez era diferente, a ameaça era mais concreta, mais opressiva. E Davi, nessa inocência, estava ali, sentado ao nosso lado, sem saber do perigo que o cercava. Papais, Davi chamou, balançando a pelúcia. Podemos ir para casa? Estou com sono. Onda de dor subiu pelo meu peito. Aquela era a realidade que mais desejava, mas a imagem da gangue, com suas intenções obscuras, não saía da minha mente. Precisávamos agir. Era um jogo de xadrez e cada movimento agora tinha consequências que poderiam ser devastadoras. Quando a médica reapareceu, seu olhar estava mais preocupado. Desculpem pela espera, ela disse, mas a urgência na voz dela não podia ser ignorada. Sobre o Miguel? Clara perguntou, impulsiva, sem esperar. Temos uma nova informação. Não é apenas uma questão de saúde. Pode haver implicações legais e de segurança em jogo. Ele pode ter se envolvido em algo mais perigoso do que pensávamos, a médica disse, e sua fala cortou como uma faca. Do que você está falando? Perguntei, pegando Davi no colo, o impulso de proteger aumentando. Parece que ele pode ter testemunhado algo relacionado ao grupo criminoso. Precisamos conversar com as autoridades para garantir a integridade de todos vocês. O ar escapou dos meus pulmões. Aquela revelação era um peso que eu não esperava carregar. O que isso significava para nossa família? O que acontecerá se Davi estivesse em risco? Então, o barulho da porta se abriu novamente. Mas desta vez não era apenas segurança. O policial que entrou tinha uma expressão fechada, como um iceberg flutuando em águas turvas. Materiais que pareciam fichas em sua mão. Precisamos partir para a ação imediatamente, ele declarou, fixando o olhar em mim e em Clara. Sobre o que está acontecendo? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Sobre a segurança da sua família. Existe uma informação crucial que vocês precisam saber. A tensão aumentou e o medo era palpável.
Davi olhou para mim, seus olhos passando de medo à expectativa. Aqueles segundos pareciam uma eternidade. A única coisa que ecoava na minha cabeça era uma pergunta urgentíssima. O que mais estava por vir? O policial deu um passo à frente e a sala parecia encolher ao redor de nós. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha nuca, o medo palpável dando lugar a uma ansiedade sufocante. Com Davi em meu colo, o pequeno aconchegou-se em mim, inocente e alheio ao caos à nossa volta. Por favor, precisamos saber o que está acontecendo, Clara exclamou, a voz tremendo. Seu olhar intenso estava fixo no policial, como se tentasse arrancar dele uma verdade que poderia nos salvar. Temos informações de que Miguel foi visto com pessoas de um grupo criminoso. Ele pode estar em risco, mas isso não é tudo. O que você faz pode impactar não só ele, mas toda a sua família, disse o policial, seu tom impessoal quase gelado. As palavras dele, como balas disparadas, atingiram o centro de minha alma. Miguel não é uma parte disso, ele é apenas uma criança, bradei, o desespero tomando conta de mim. Como havia chegado a esse ponto? Precisamos agir rapidamente, continuou o policial, sem se deixar abalar. Um contato da polícia está a caminho. Segurança 24 horas é imprescindível. Você não pode subestimar as consequências. Davi olhou para mim, a expressão confusa em seu rosto. Era como se ele sentisse nossa tensão, mas não compreendesse a gravidade da situação. Papais, eu quero ir para casa, ele repetiu, e cada palavra dele era um lembrete doloroso da normalidade que estávamos prestes a perder. Clara olhou para Davi e então para mim, seus olhos transmitindo uma mistura de amor e terror. Lucas, nós precisamos mantê-lo seguro. O que vamos fazer? A tensão era palpável. Senti uma pressão crescente no peito enquanto tentava reunir pensamentos dispersos. Se Miguel estiver em perigo, ele precisa de nós. Se ele pode testemunhar algo importante, precisamos ser parte disso, Clara. Mas e se isso nos colocar em risco? Ela questionou, sua voz mal conseguindo esconder a fraqueza. É um risco que precisamos correr. Nós não podemos abandoná-lo, eu afirmei, sentindo que a decisão estava sendo forjada por um instinto protetor. Davi não podia saber disso, mas eu não tinha certeza de quanto tempo mais poderíamos esconder essa realidade dele. A porta do corredor se abriu novamente e uma mulher apressada entrou, uma enfermeira com os cabelos desgrenhados e a face marcada pela preocupação. Desculpem a interrupção, mas preciso ouvir isso imediatamente. Miguel, ele está o quê? Gritei, tomando um passo à frente. A enfermeira parecia hesitar, mas ao olhar nos meus olhos, ela pareceu encontrar a coragem necessária. Ele acordou e disse algo sobre um segredo, algo que pode nos ajudar a entender melhor a situação. Meu coração disparou. O que Miguel poderia ter visto? Que segredo poderia ser tão importante e ao mesmo tempo tão perigoso? Davi, ainda em meu colo, franziu a testa, perceptivelmente inquieto com a dinâmica urgente ao redor de nós. Podemos vê-lo? Clara implorou. O policial parecia hesitar. Se a vida dele está em risco, sim, mas vou deixar um agente acompanhá-los. Não queremos criar mais confusão do que já temos, disse ele. E mesmo com a aceitação, não se fez menos realista a necessidade de agir com cautela. Enquanto a enfermeira nos guiava pelo corredor, o nó em minha garganta se apertava. O que Miguel tinha a dizer? Estaríamos prontos para ouvir? O medo se entrelaçava com a esperança, cada passo mais próximo de uma resposta que poderia mudar tudo. E quando entramos no quarto, encontrei Miguel deitado, os olhos arregalados, mas havia algo mais, uma luz no olhar que indicava que ele sabia mais do que estava disposto a contar. Miguel, chamei, com a voz trêmula, o que você viu? O que aconteceu? Ele me encarou intensamente e por um segundo pensei que poderia começar a revelar o que tinha escondido. Mas algo em seu olhar sugeriu que a verdade era muito mais complexa do que eu poderia imaginar. E naquela fração de segundo, soube que estávamos prestes a entrar em uma tempestade, onde a segurança da nossa família dependeria da coragem de um garoto de apenas 10 anos. Com o coração na boca, fiz uma pergunta silenciosa.
até onde estávamos dispostos a ir por ele e qual seria o preço que precisaríamos pagar por essa verdade. A luz do quarto era fria e impessoal. O cheiro de desinfetante invadia o ar e, apesar de tantas vozes ao redor, só conseguia ouvir o coração batendo forte dentro do meu peito. A figura de Miguel, tão pequena na cama, parecia frágil, mas havia uma determinação em seu olhar que me fez sentir que ele guardava algo importante. Clara se aproximou, seu semblante refletindo uma mistura de amor e preocupação, como se estivesse prestes a fazer uma pergunta capaz de mudar tudo. Miguel, amor, você pode nos contar o que aconteceu? O que você viu? A voz de Clara era uma mistura de doçura e urgência. Ele hesitou, os lábios tremendo como se uma tempestade de palavras estivesse prestes a se soltar, mas uma sombra ofuscou sua expressão. Era como se o pequeno estivesse se debatendo entre a infância e a realidade brutal ao seu redor. Eu poderia sentir o medo dele, e a cada segundo, isso apenas aumentava a pressão sobre mim. Eu não sei se posso, Miguel disse, a voz baixa e envolta em temor. Sua insegurança era palpável, e Davi apertou a mão da mãe, assustado. Olhei para Clara, tentando fazer um gesto encorajador. Miguel, nós estamos aqui para te proteger. Tudo o que você disser não vai mudar o quanto te amamos. Mas é importante, você pode nos ajudar. Os olhos dele brilharam por um momento, e ele parecia relutante em abrir sua mente. O silêncio na sala era pesado, e o policial à porta observava, vigilante, como se estivesse esperando um desdobramento crítico. É sobre o homem que estava perto de mim. Ele falou sobre um lugar onde coisas ruins acontecem. Miguel finalmente conseguiu dizer, sua voz tremendo com medo. Um lugar? Perguntei, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro de mim. Onde eles guardam segredos, Miguel continuou, agora parecendo mais convencido. Ele disse que se alguém descobrir, coisas ruins vão acontecer. A cada palavra, minha preocupação aumentava. O que Miguel estava tentando dizer? Aquela frase simples, mas carregada de significado, fazia meu estômago se contorcer. O policial ao fundo se aproximou, interessado nas revelações do menino. Você sabe onde fica esse lugar? Ele questionou, a voz assumindo um tom mais firme. Miguel olhou para cima, quase desanimado. Não exatamente. Eu só escutei, mas parece que tem a ver com os homens que estavam com ele. Eles fazem coisas feias para quem trai, como se fossem uma gangue. A sala ficou em silêncio. Davi encostou a cabeça em Clara. O pavor era agora uma presença forte, quase tangível. Enquanto isso, uma onda de determinação começou a se formar em mim. Miguel não era apenas uma criança. Ele era nosso filho, e nós tínhamos que protegê-lo a qualquer custo. Tem certeza que não sabe mais? Miguel, isso pode nos ajudar a te manter seguro, pedi, sentindo um nó apertado em minha garganta. Ele fechou os olhos, quase como se estivesse tentando lembrar algo que não queria ter em sua mente. E naquele momento, eu percebi que Miguel não era apenas um testemunho, mas um alvo. O perigo estava mais próximo do que imaginávamos. É difícil, eu só vejo sombras e ouço gritos, mas eles têm um símbolo, uma cobra. Uma cobra que fala. Eu ouvi isso antes. Miguel terminou e sua voz sumiu, perdida em uma onda de medo. A expressão do policial ficou tensa, seus detetives agora atentos ao que estava sendo revelado. Uma cobra que fala? Ele murmurou para si mesmo. Algo naquela informação parecia ter um peso que nós não podíamos ainda entender. O frio na sala se intensificou. O que Miguel havia descoberto poderia nos arrastar para uma teia de perigos que nunca imaginamos. E ao olhá-lo, vi um garoto que apenas queria brincar e viver em um mundo seguro, longe de qualquer gangue ou crime. Enquanto a tensão cresceu, o policial tomou a frente. Precisamos investigar isso urgentemente. Miguel, você fez a coisa certa ao contar. Você e sua família estão seguros agora. Mas o que significava isso para nós? A adrenalina começou a correr em minhas veias. Precisávamos agir rápido. O tempo estava contra nós e com cada segundo que passava, o perigo se aproximava. E enquanto a porta se fechava lentamente, eu percebi que a jornada estava apenas começando. A pergunta ficou ecoando na minha mente. Até onde iríamos para descobrir a verdade e proteger a nossa família? A certeza de que a resposta estava ali, entre Miguel e os segredos que ele ainda guardava, era tudo o que eu precisava para intensificar minha determinação.
A porta se fechou com um leve estalo, mas a tensão na sala continuava como um fio prestes a se romper. Miguel estava calado, petrificado, e os olhos de Clara estavam fixos nele, cheios de uma esperança que eu sabia estar constantemente na corda bamba. O policial, ao perceber o clima, fez uma breve pausa antes de perguntar: "Você está certo de que aquele homem disse que ele se chamava de Cobra e falou algo mais?" Miguel hesitou novamente, parecendo buscar alguma imagem em sua mente. Por um instante, ele deixou escapar um suspiro profundo, sua expressão se distorcendo como se o peso da lembrança fosse demais. Ele usou esse nome, a Cobra, dizia que tinha o poder de manipular as sombras para fazer as pessoas desaparecerem. A afirmação fez meu coração acelerar e a sala mergulhou em um silêncio mortal. O policial olhou de Miguel para nós, como se tentasse entender o quão longe a história poderia nos levar. Clara estava imóvel, mas suas mãos tremiam enquanto segurava Davi, que não parava de perguntar: "Mãe, o que está acontecendo?" Nesse instante, uma enfermeira adentrou o quarto, interrompendo o clima pesado. Ela tinha uma expressão amigável, mas algo em sua postura estava longe de ser casual. "Desculpem interromper, mas preciso dar as boas-vindas de volta ao pequeno Miguel, sem estresse, por favor," ela disse, tentando iluminar o ambiente. Seu tom de voz era suave, mas eu percebia um leve tremor que ela tentava disfarçar. Estamos preocupados com algumas coisas que Miguel viu," respondi, ainda sem entender por que a enfermeira parecia tão nervosa. A enfermeira hesitou e depois respirou fundo. "Escutem, eu não deveria estar dizendo isso, mas houve um paciente aqui. Ele se encontrava em uma situação estranha e teve alguns encontros com pessoas que, bem, posso te dizer que envolviam essa história de gangues." Miguel olhou para a enfermeira com os olhos arregalados, como se ela tivesse mencionado algum tipo de magia. "Você sabe algo sobre a Cobra?" Ele fez a pergunta diretamente e me surpreendi com a firmeza na voz dele. A enfermeira desviou o olhar, como se as palavras quisessem escapar, mas ela se controlou. "Só escutei rumores. Dizem que pessoas que cruzam o caminho dessa gangue." Ela parou de falar, olhando para o policial, que inclinou a cabeça para encorajá-la a continuar. "Alguns dizem que a Cobra se alimenta do medo. Essas pessoas que desaparecem, os que se atrevem a delatar ou dizer alguma coisa, acabam nunca mais sendo vistos. Isso acontece na cidade e, bem, ouvimos sobre os segredos que eles guardam." As palavras dela grudaram na minha mente como um veneno e pude sentir o temor aumentar. O que Miguel havia revelado poderia ser só a ponta do iceberg, e quanto mais eu pensava nisso, mais meu coração acelerava. A sala parecia apertar ao nosso redor, e eu percebi que estávamos em uma teia que se tornava cada vez mais complicada, cheia de perigos invisíveis. "Não se preocupe, vamos investigar isso. Sua segurança e de Miguel vem em primeiro lugar", disse o policial, mas eu sentia que aquelas palavras não condiziam com a realidade que estávamos enfrentando. Foi então que uma ideia começou a se formar em minha mente. De alguma forma, precisávamos descobrir a verdade sobre a Cobra e esse lugar sombrio. Precisávamos nos tornar mais que uma família apenas tentando sobreviver. Precisávamos ser caçadores de segredos. Quando a enfermeira saiu, a tensão persistiu. O que faríamos agora? Qual seria nosso próximo passo? E, principalmente, quão profunda era a rede que estávamos prestes a desbravar? Sentindo um peso nas costas, olhei para Clara, sabendo que a resposta estava ali, escondida na bravura de Miguel e no amor que nos unia. Mas, enquanto o fogaréu da determinação começava a arder, uma nova pergunta marcava nossa jornada. Até onde estávamos dispostos a ir para encarar a Cobra e desvendar a verdade oculta? No final do dia, a luz do hospital se misturava com as sombras que pareciam nos perseguir. A revelação do enfermeiro sobre a gangue e a Cobra tornou tudo mais complexo. Olhei para Clara e Miguel, ambos mergulhados em suas próprias preocupações, e percebi que juntos precisávamos enfrentar essa tempestade. "Precisamos nos unir", comecei, tentando arquear um sorriso de coragem. "Se eles têm uma Cobra que controla as sombras, precisamos de nossa própria luz." Dizer isso era como jogar uma âncora em meio a um mar revolto. Clara assentiu, seus olhos determinados. "E a luz, Lucas, somos nós. Temos que estar prontos para tudo." Davi, mesmo inocente, sentia a gravidade da situação, e o olhar fixo dele em nós parecia um lembrete do que estávamos lutando para proteger.
Miguel olhou para nós, sua voz trêmula, mas firme. Eu não quero que nada aconteça com vocês, ele disse, a preocupação clara na sua expressão jovem e serelepe. Eu só queria ajudar. Suas palavras cortavam como se já carregassem o peso de um adulto, e eu soube que aquela força, aquela bravura que ele tanto manifestava, era um presente em meio à escuridão. E você fez, Miguel. Você fez um ótimo trabalho, respondi, tentando transmitir a ele um conforto que todos precisamos. Mas a verdade era que cada palavra que eu dizia também era um desafio para mim mesmo. Estávamos em um barco à deriva e precisávamos encontrar a direção certa. Naquela noite, decidimos fazer um plano. José, o policial, nos ajudaria a descobrir a fundo o que a cobra realmente significava. Ele prometeu recursos e proteção, mas eu sabia que poderíamos precisar agir por conta própria, sempre com a segurança de Davi em mente. Precisávamos encontrar respostas, e se isso significava entrelaçar nossas vidas em um emaranhado de segredos e luzes, assim seria. Fizemos uma reunião rápida no quarto. Nossas vozes juntas podem ser mais poderosas do que qualquer gangue, Clara disse, apontando para Miguel. E nosso amor é a nossa maior defesa. Com cada frase, a determinação crescia e um plano começou a emergir. Precisávamos explorar a cidade, falar com pessoas e descobrir mais sobre o tal símbolo da cobra. No dia seguinte, acordamos com a luz entrando pela janela. Davi ainda dormia, sua paz verdadeira contrastava a ansiedade que nos permeava. Otto, o parceiro de José, chegou ao hospital com novas informações. Ele nos disse que o símbolo da cobra aparecia em lugares específicos pela cidade, como uma tatuagem em membros dos gangues. Muitos dos jovens se viam atraídos pela promessa de respeito e poder, mas na verdade se tornavam prisioneiros. Talvez você e Miguel possam se misturar à cidade. A escola será um bom ponto de partida para a investigação, disse Otto, com um olhar sério. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se instalou em nosso coração. Como poderíamos manter Davi seguro enquanto tentávamos descobrir tudo isso? Precisamos conversar com a diretora da escola para entender o que realmente está acontecendo na vida deles. Se a gangue está aliciando crianças, precisamos agir antes que seja tarde demais, sugeri. Clara e eu trocamos olhares de entendimento. As coisas precisavam mudar, e mudar rápido. Tomamos coragem e assim que Davi acordou, fizemos o que podíamos para manter o dia o mais leve possível. Levei meu filho para brincar no parque perto do hospital. As risadas dele foram um bálsamo em meio à confusão. A inocência e o sorriso daquele menino me lembravam do que realmente era importante lutar. Ao chegar da visita ao parque, encontramos Miguel, que, embora muito comprido por temor, mostrava uma coragem inegável. Ele confiava em nós, e era hora de devolver essa confiança. Conversamos com ele sobre o próximo passo. Nunca se esqueça que nós estamos aqui para te apoiar, disse Clara. Ele assentiu, certo de que juntos poderíamos enfrentar até mesmo a cobra. Alguns dias se passaram e a tensão preenchia o ar ao nosso redor. Mas a esperança também se mesclava a isso. Nossa missão era clara, desvendar o que a cobra vigilava nas sombras. Formamos laços com outros pais e, aos poucos, as pequenas informações começaram a aparecer. E em cada pequeno passo que dava, meu coração batia com novas promessas. Nosso ensaio por respostas culminou em uma reunião com a diretora da escola. Precisamos proteger nossas crianças. Não podemos deixar que isso escale, ela disse, sua voz firme. A certeza de que podíamos impedir que algo pior acontecesse fez com que aqueles primeiros movimentos de alarme fossem transformados em ação. Uma noite, depois da reunião, me lembro de olhar pela janela do hospital. A cidade estava embaçada pela chuva, mas, em meio ao caos, as luzes reluziam como estrelas, como se cada uma estivesse gritando pela mudança que lentamente, mas com firmeza, tentávamos garantir. A coragem de Davi, Miguel e as derrotas que eventualmente enfrentaríamos se tornavam evidentes. E quando a sombra da cobra finalmente se movesse em nosso caminho, estaríamos prontos. A luta contínua acenderia a luz, revelando um futuro que, embora incerto, era cheio de amor e esperança. Agora, a última pergunta ficou evidente. Juntos, poderíamos realmente apagar as sombras e criar nossa própria luz?
Iríamos nos apegar à certeza do amor e à bravura que nos guiava? Sabíamos que a estrada seria longa, mas, de mãos dadas, iríamos trabalhar para proteger aqueles que mais amamos. Essa batalha apenas começava, mas a jornada nos transformaria para sempre. As respostas e as revelações nos aguardavam no culminar de cada dia, guiando-nos para um futuro que, enquanto enfrentássemos juntos, resplandeceria com verdadeira luz. Até onde iríamos? A resposta já estava dentro de nós, nas chamas de nossos corações. A coragem, a força e a proteção se tornariam parte de quem éramos de verdade. Se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar mais dessas aventuras intensas, inscreva-se imediatamente no canal, pois você precisa estar por dentro das próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Não se esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão emocionante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam sentir essa mesma emoção e aprender com nossas jornadas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença.